Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Você acredita em seres mitológicos? Criaturas e construções que só aparecem em filmes e livros? Saiba que nem todas elas foram inventadas. Algumas realmente existiram. Acredite ou não. 10 seres míticos que realmente existiram. 10. Dragões. Teorias sobre o que inspirou histórias de dragões incluem crocodilos perdidos e ossos de dinossauros. Mas não podemos chamar esses dragões de reais, porque os seres humanos nunca se encontraram com dinossauros, e os crocodilos são muito pequenos. E é aí que o Megalania aparece, um antigo parente do dragão de Komodo que aterrorizou os aborígenes da Austrália. Ele cresceu para comprimentos de até 8 metros e pesava até 1,9 toneladas. Sua saliva venenosa deixava o sangue mais fino, fazendo suas vítimas sangrarem até a morte. 9. Hobbits. As escavações de uma caverna de calcário na ilha indonésia de Flores descobriram um esqueleto de 3 metros de altura com um crânio de 1/3 do tamanho de um ser humano normal, um hobbit. Os pesquisadores descobriram os ossos de 9 pessoas, o mais novo dos quais remonta a cerca de 12.000 anos. Eles também encontraram ferramentas e outros sinais de civilização. Alguns cientistas acreditam que eram seres humanos que sofriam de uma condição de crescimento inibidora como microcefalia, mas a opinião popular entre os cientistas é que os hobbits são uma espécie separada, como os neandertais que compartilharam um ancestral comum com os humanos. 8. Kraken. Sabemos que os oceanos ainda escondem muitos segredos. Uma prova disso é que recentemente uma lula gigante foi descoberta no Oceano Ártico. Estima-se em cerca de 14 metros de comprimento, e seu bico e os olhos são maiores que uma lula gigante. O que diferencia de outras lulas, seus membros são revestidos com ganchos afiados, alguns que giram e outros que têm 3 pontas. Isso sim poderia fazer algum dano. 7. Guerreiras Amazonas. Muitos não acreditavam que as histórias das Amazonas, escritas por Heródoto, eram verdadeiras, já que o escritor era conhecido por embelezar histórias. Por isso, era melhor não acreditar nele, a menos que esteja apoiado por evidências arqueológicas. E, incrivelmente, ele estava certo. Túmulos antigos descobertos na Eurásia revelam que uma boa parte das mulheres citas tinham os ossos danificados pela guerra. Nas histórias de Heródoto, as mulheres citadas foram um grupo de amazonas que acabaram se casando com citas por questões de interesse, e caso os citas concordassem em deixá-las continuar lutando. E que elas eram enterradas com espadas, arcos, punhais e outros alimentos básicos de um guerreiro. 6. Lobo Gigante. O lobo gigante tem aparecido em muitos jogos de RPG e talvez você já leu ou ouviu sobre eles mais recentemente na série Game of Thrones. Na vida real, os lobos gigantes existiram ao lado do homem primitivo e a megafauna na idade do Pleistoceno. Eles eram maiores que o lobo médio, mais forte e tinham dentes afiados. Mas quando a megafauna começou a se extinguir, lobos gigantes perderam sua principal fonte de alimento. Eles eram muito lentos para caçar as presas menores que os lobos cinzentos modernos deleitavam-se, que os obrigou a se tornar catadores, algo que eles realmente não foram construídos para fazer. Eventualmente, eles morreram. 5. Scylla e Charybdis. Em Viagem de Ulisses, ele teve que dirigir seu navio através de um estreito que tinha um monstro perto de cada margem. De um lado estava Scylla, um monstro de várias cabeças que arrancou a tripulação do navio. Por outro lado, foi Charybdis, um monstro marinho que sugou navios para as profundezas usando um redemoinho. Ulisses optou por navegar nas proximidades de Scylla, pensando que seria melhor perder alguns homens em vez de todo o navio. O Estreito de Messina corre entre a Sicília e a Itália continental. É aqui que Scylla e Charybdis moravam. Charybdis é um redemoinho real, menos o monstro, e sua corrente é mais fraca do que as lendas querem nos fazer crer. Do outro lado do estreito estão cardumes rochosos que se acredita terem inspirado os chefes de Scylla. Na realidade, parece que Ulisses poderia ter se saído melhor escolhendo Charybdis. 4. Berserkers.
Berserkers não são apenas um grupo de personagens de Skyrim. Apareceram pela primeira vez em antigos poemas nórdicos e eram temidos guerreiros em seu tempo. Mas como eles obteram força e invulnerabilidade sobrenaturais? Certamente seus frenesis lendários de batalha não eram mais do que histórias embelezadas? As histórias eram verdade. Berserks alcançavam seu frenesi por perseguindo um dragão de um tipo diferente. Eles tomavam drogas inoxidantes antes da batalha, muito provavelmente alucinógenos, que os faziam destemidos, fortes e maçantes a dor e perigo. Os pesquisadores descobriram que a droga bufotenina é capaz de reproduzir a raiva berserk. 3. Unicórnios. Muitos acreditavam e ainda acreditam que os unicórnios sejam apenas fruto da imaginação de alguma pessoa que criava histórias. A verdade é que eles estão longe de parecerem com cavalos com um único chifre em suas testas. O Elasmotherium siberian, parente próximo dos rinocerontes, foram os unicórnios reais que viveram com os seres humanos há centenas de anos atrás. Eles também foram responsáveis pela criação do unicórnio como conhecemos hoje em histórias. 2. Moby Dick e Capitão Ahab. Não só foi Moby Dick inspirado por um cachalote branco gigante real, mas o real era infinitamente mais badass. Ele foi nomeado Mocha Dick, talvez porque morasse perto da ilha de Mocha, Moby. Saiu vitorioso contra uma centena de navios baleiros, enviando alguns em lasca para o fundo do mar. Ele também tomou em 3 navios baleiros de uma só vez, e venceu. Capitão Ahab também foi inspirado por um homem que viveu em torno do mesmo tempo que Moby Dick. Capitão Pollard não buscou vingança depois que seu navio foi destruído por uma baleia, forçando ele e sua tripulação a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Mas ele voltou para o mar como o capitão de um navio novo, que também foi afundado, desta vez por tempestades. Ele passou seus anos restantes como vigia noturno. 1. Imug. Lendas coreanas falam de Imug, pitons enormes que se acreditavam ser os dragões juvenis. Disse que os Imog viviam em águas ou cavernas, e que tinham que sobreviver por milhares de anos antes que eles pudessem subir ao céu e tornar-se verdadeiros, totalmente formados dragões. Embora existiram na América do Sul, e não na Coreia, houve um piton de tais proporções gigantes que podem confundi-lo para um jovem dragão. A Titanoboa tinha cerca de 14 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Ela contraía uma força de 400 psi, que é como ter 1,5 vezes a ponte do Brooklyn em cima de você, e que poderia engolir um ser humano. Elas foram extintas há muito tempo, mas nós gostamos de pensar que subiram à forma de dragão. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Curtiu? Então não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda bastante. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!